Esta aula é justamente para falar sobre a questão de como acontecem as reações químicas e numa pílula de Daniel, mas que ela sirva para nós de efeito não demonstrativo, mas de exemplo, para que a gente possa entender os elementos básicos que vão permitir, primeiro, uma geração de uma tensão constante nos terminais de uma bateria, porque é isso que nos interessa. E segundo ponto é que a gente começa a entender de onde vem também a energia que vai poder ser utilizada, fornecida pela bateria e que pode ser utilizada no circuito que a gente queira. E a gente tem uma ideia um pouco também sobre a questão do campo elétrico não conservativo. Então, para poder entender essa questão da bateria, a gente vai falar sobre a produção de corrente por reação química. E aí entendemos que essa produção de corrente também vai significar o fluxo de energia que vai ir de um anodo para um catodo e que pode ser, como eu falei para vocês, utilizado para podermos aproveitar essa energia e alimentar, entre outros exemplos, um celular, um celular, por exemplo. Então vamos lá, vamos à questão inicial, que é quando você faz uma experiência que você coloca, por exemplo, uma chapa de zinco numa solução aquosa de sulfato de cobre. Primeiro ponto é que nesse sulfato de cobre ele vai ter íons de cobre, Cu++, ou seja, são não dois elétrons, mas são 2 elétrons a menos, então é como se tivessem 2 prótons a mais no cobre. E vai ter uma outra parcela da solução aquosa de sulfato de cobre, que é o próprio sulfato, que vai ser um SO4, ou seja, com 2 elétrons a mais, que foram justamente fornecidos pelo cobre. Então, quando você você coloca numa solução aquosa de sulfato de cobre, você coloca uma chapa de zinco, mais ou menos em 15 minutos, você começa a ver uma deposição de cobre sobre a chapa de zinco e uma parcela do zinco, ele vai ele vai perder a sua ligação com as outras moléculas de zinco e ele vai virar um íon que vai ficar na solução aquosa. E ficando na solução aquosa, ele vai acabar reagindo com o sulfato e vai aparecer então esse sulfato de zinco na solução aquosa. Como está dito aqui, ou seja, uma parcela do cobre vai acabar se aderindo. O que acontece nesse momento e nesse instante, ou seja, durante essa reação química? A energia que o zinco possui é maior do que a do cobre. E quando você tem o contato do cobre na parede do zinco, vai haver uma transferência de energia do zinco para o cobre. E ao haver essa transferência de energia, o zinco ele vai perder 2 elétrons. E ao mesmo tempo, como ele está na interface, é quebrada a ligação do zinco com o zinco. Então o zinco vai ser literalmente arrancado, ele vai ser expelido da barra de zinco. E o cobre, como tem energia mais baixa, ao se aderir, ele acaba criando uma ligação química de cobre com o zinco. Então o cobre fica aderido às paredes do zinco, e enquanto que o zinco entra na solução aquosa. Então nós temos aqui o início de um processo de uma bateria. Então a gente até pode dizer que num primeiro momento, quando o zinco é expelido da barra de zinco, então ali vai aparecer elétrons livres que vão ficar nessa estrutura do zinco. Então ele começa a ficar negativo, com menos 2 elétrons, e aí vai quantos átomos de zinco saírem, vão aparecer então 2 na menos 2 elétrons em cada zinco que sai, então ele vai começando a formar uma estrutura negativa, que a gente vai chamar depois de anodo. E o cobre, o sulfato de cobre, como ele está na solução aquosa, ele acaba se aderindo ao zinco. Então,
nós passamos a ter essa relação de deslocamento aqui, ó. O zinco Zn2 zero, ou seja, inicialmente ele está numa situação eletricamente neutra. Ele entra numa associação com o sulfato de cobre. O sulfato de cobre ele tem 2 elétrons a mais. Ele tem 2 prótons a mais, porque ele é positivo e o SO4 é negativo. Então, ao final dessa relação, ou seja, dessa reação química, você passa a ter zincos que saíram da barra de zinco e os cobres se aderiram à barra de zinco. Então, e o zinco acaba se ligando a esse sulfato de zinco. E se nós formos apenas nessa simplificação, a gente obtém essa seguinte equação iônica, né? Que é o sulfato de zinco, ou Zn, não sulfato de zinco, simplesmente Zn, com zero, ou seja, ele está eletricamente neutro. Aí ele se associa com o cobre, porque ele está numa uma energia maior do que a do cobre. Então, quando existe o choque, existe a transferência de energia do zinco para o cobre. Então, o cobre passa a receber 2 elétrons e o zinco ele perde 2 elétrons. Então, como o zinco perde 2 elétrons, ele sofre uma oxidação. Então, como ou seja, o zinco ele perde 2 elétrons, ele sofre oxidação. E o cobre ele vai sofrer uma redução porque ele ganha 2 elétrons. Então, como o cobre ganha 2 elétrons, ele vai sofrer uma redução. E aí nós passamos a ter essa situação aqui, ó, de a oxidação é a perda de elétrons. E a redução é um ganho de elétrons. Então, só que aí acontece uma coisa. O oxidante é o elemento que se reduziu, ou seja, o oxidante é aquele que provoca a oxidação. Quando ele provoca a oxidação, o que ele está fazendo? Ele está ganhando os elétrons daquele que sofre a oxidação. Então, o elemento oxidante é aquele que vai receber os elétrons dos elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, o cobre ele é o oxidante, porque é ele que vai produzir, é ele que vai receber os elétrons e é ele que vai ganhar os elétrons. E o redutor é aquele que sofre a oxidação. Um é o que provoca e o redutor é aquele que sofre a oxidação. Então, quem sofre a oxidação, ele está perdendo 2 elétrons. Então, nesse caso aqui, o redutor, então o elemento redutor é o zinco, porque ele está perdendo 2 elétrons. E agora, então, veja, a gente pode entrar na pira de Daniell, que é de 1837, mais ou menos. Foi quando eles o quê? Eles, não diria que descobriram, mas perceberam que seria possível você ter uma diferença de potencial a partir de elementos que de alguma forma fossem conectados. Então, vamos imaginar o seguinte experimento, inicialmente com esse interruptor aberto, que isso é importantíssimo também, com o interruptor aberto. Então, nós temos uma barra de zinco, que ele chama de uma chapa de zinco, desse material aqui, do quimicablog.com, 2012, a pira de Daniell, então foi de onde eu retirei essa figura. E esse material todo aqui, ele tem como referência um livro do Ricardo Feustru, mas evidentemente que eu estou aqui inserindo mais alguns elementos. Então nós temos uma chapa de zinco, e que ela está ligada, ou seja, ela está colocada numa solução aquosa de sulfato de zinco, e isto forma uma meia célula de zinco. Talvez o ponto importante também a destacar aqui, ou seja, que você utiliza a chapa de zinco com o sulfato, com essa solução aquosa de sulfato de zinco, porque isso vai implicar uma coisa, vai implicar uma situação. Você tem uma pequena reação do zinco com o seu meio circundante. Pode até acontecer que, em função dessa reação, por exemplo, com o SO4, em alguns momentos, você tenha a retirada de zincos, de zinco da barra de zinco. Mas isso vai acontecer de uma forma muito pequena, porque isso iria descrever
como acontece um descarregamento de uma bateria quando você não a utiliza. Entende? Então, o número de reações químicas que vão acontecer enquanto o interruptor estiver aberto é muito pequeno, porque é isso que você espera que aconteça para que você não descarregue a bateria. Mas então, continuando, de um lado você tem então a barra de zinco com o sulfato de zinco, e aqui você forma então a meia célula de zinco. Do outro lado você vai ter cobre, então você vai ter uma pira de Daniels, é justamente uma relação de dois materiais de zinco e cobre, em que o zinco vai perder elétrons, então ele é aquele que se oxida, e o cobre é aquele que vai receber 2 elétrons. Mas enquanto esse interruptor estiver aberto, ele também não vai receber muitos elétrons, porque só vai poder receber elétrons da sua relação do cobre, com essa solução aquosa de sulfato de cobre. A mesma coisa, ou seja, o sulfato de cobre é para que não haja reações entre o cobre e o seu meio aquoso ao seu redor. Desculpa. Então, aqui você passa, e os dois meios, as duas meias células de cobre e de zinco, elas estão separadas por uma porcelana porosa, que realmente ela dificulta essa passagem de uma solução aquosa de um lado para o outro. E então aqui nós podemos dizer a seguinte situação, será? Agora, quando você fecha o interruptor, aí sim vai começar a haver a reação química, ou seja, o zinco, quando você fecha o interruptor, ele passa a acontecer uma coisa realmente bastante interessante. O zinco, tem uma energia, um potencial energético maior do que o potencial energético do cobre. E quando fecha esse interruptor através de um material que seja condutor, e ser condutor significa como se ele dissesse no primeiro momento que ele tem elétrons livres, mas você também pode dizer que esse meio condutor é porque existe uma comunicação entre uma comunicação energética, ou seja, nós temos um caminho em que essa energia a mais que exista no zinco, principalmente na camada de última valência, na última camada de valência, a energia começa a fluir do zinco para o cobre. Então, quando esse zinco, então ele detecta a presença do cobre através então desse meio condutor que nós temos aqui quando você fecha o interruptor, então acontece algo interessante. Na interface entre o zinco e a solução aquosa, esse zinco que está ali, ele começa a perder energia. Quando ele perde energia, ele perde, ou seja, ele quebra a ligação com o outro zinco. E quando ele quebra essa ligação com o outro zinco, ele também vai ceder os elétrons para essa rede cristalina do cobre. Desculpe, ali é do zinco. Então, é o zinco, quando ele perde, ele vai deixar 2 elétrons na barra de cobre. Então, na barra de zinco. Então, nessa barra de zinco, ela começa a ficar eletricamente carregada com uma carga negativa. E então, por ficar com uma carga elétrica negativa, nós podemos dizer que ali vai formando um anodo, ou anodo. Então, esse anodo, porque é um terminal negativo, ele vai começar a permitir então um deslocamento desses elétrons ao longo dessa, vou chamar de rede cristalina metálica, em que permite o fluxo dessa energia. Só que então a energia flui numa velocidade muito mais alta, porque vai ser algo mais próximo da velocidade da luz. E os elétrons vão se deslocar a uma velocidade próxima de 10 na menos 5 metros por segundo. Só que então essa energia, quando sai do zinco, e essa é uma parte realmente que é uma outra parte importantíssima, essa energia vai até o cobre, uma parte dela vai até o cobre. E quando ela chega lá na placa de cobre, ela fica energeticamente maior. E quando ela fica energeticamente maior, quando uma molécula de cobre, um átomo de cobre que está na solução aquosa, que é um cobre mais 2,
ele se encontra na parede do cobre, esse cobre, que é um cobre iônico, ele vai receber 2 elétrons. E quando ele recebe 2 elétrons, ele vai criar uma ligação com essa interface de cobre. E ele vai se aderir à superfície do cobre, porque ele vai criar uma ligação química. Então, você começa de um lado a ter, ou seja, nesse meio célula de zinco, você começa a ter íons de zinco, Zn mais 2, que vão passar a existir na solução aquosa. E do outro lado, você começa a ter um número menor de sulfato de cobre C mais 2, porque estaria na solução aquosa, e você vai ter um aumento dessa solução de SO4 menos 2. Ou seja, você vai aumentar então os íons negativos na meia célula de cobre. E, assim, numa equação química, nós temos então essa situação aqui, ó. Zn0 mais o sulfato de cobre vai acontecer, mas isso a longo tempo, o ZnSO4 mais cobre 0, ou seja, simplesmente pegando, depois a gente volta a comentar sobre essa equação aqui, mas essa equação aqui, a segunda equação, Zn0 mais cobre 2 mais, você vai ter então uma cessão de 2 elétrons para o cobre. E isso é, de certa modo, como se estivesse empurrando. Porque, veja, instantaneamente o cobre que está aqui não vem para cá. Mas então, de certo modo, o cobre é empurrado ao longo desse circuito. E aqui ele é empurrado até a borda. E ao ser empurrado até a borda, então ele vai atrair esse cobre 0. Esse cobre, na verdade, inicialmente é um cobre 2+, o cobre 2+, e esse cobre 2+, ao receber os 2 elétrons, ele vai ficar simplesmente como um cobre 0, aderido, ou seja, ligado nessa superfície, na superfície externa do cobre, da barra de cobre. Que agora ele começa a ficar, então, com um sentido, ou seja, com um sentido elétrico positivo. Então, ali começa a haver mais, ou seja, ele começa a haver um polo positivo. Se de um lado nós temos um polo negativo aqui, porque elétrons ficam aderidos, do lado de cá você começa a ter então como se fossem íons positivos que vão se aderindo à barra de cobre. E então aqui, ou seja, a chapa de zinco, ele vai ter essas duas partes, né? Ou seja, um eletrodo negativo, que está no zinco, e que é o anodo, e aí simplesmente olhando então pela meia célula de zinco, nós temos o que? O Zn ele vai ter essa tendência de perder elétrons. Só que isso ele começa a acontecer com muito mais intensidade quando se fecha o interruptor. Mas então ele tem essa tendência. Então ele perde 2 elétrons e ele passa a ser esse Zn2+, ele é lançado para a solução aquosa. E esses 2 elétrons, eles ficam eu vou chamar de rede cristalina, eles ficam na estrutura ou na chapa de cobre. Então ali vai se transformando num terminal negativo. No outro lado, na meia célula de cobre, esse cobre ele vai tender a ganhar os elétrons. E quando ele ganha os elétrons, então ele fica com cobre 0. Mas aqui, ó, quando ele ganha o cobre, ele passa a ter um potencial positivo. Então, nesse caso aqui, cada uma dessas equações representa uma semi-reação ou reação de eletrodo. Ou seja, então aqui nós temos o cobre, e ele vai receber, então, esses 2 elétrons. E aí ele vai ficar com cobre 0. E ao ficar com cobre 0, então, ele vai aumentando, ou seja, ele vai se aderindo à parede do cobre. Então, quando você fecha o interruptor, ou seja, então, se você está com o interruptor aberto, você tem um número de reações muito pequenas, porque senão descarregaria a bateria. Mas quando você fecha o interruptor,
Então aqui sim vai acontecendo aquilo que eu falei para vocês antes, né? Ou seja, você começa a ter a quebra das moléculas de zinco. E aí você vai tendo então que a chapa de zinco vai se desgastando, ela vai corroendo com o tempo. E obviamente se sai o zinco, e o zinco deixa 2 elétrons, então o zinco, Zn2, ele vai aumentando a quantidade de Zn2 na solução de sulfato de zinco. E aí os elétrons se acumulam na chapa de zinco, como a gente falou, e ela vai se transformando em positivo. Isso. E então isso aqui é o anodo. Na meia célula de cobre, você tem a solução, ela vai diminuindo a quantidade de CO2, porque esse CO2+, ele vai se aderindo a barra de cobre, e ele você vai retirando esses elétrons da barra de cobre. E aí você vai transformar ela numa positivo. E aí, como falando aqui, o CO2 formado se adere à própria chapa de cobre, aumentando sua massa. Vou ter que tomar uma água, espere só um pouquinho. Bem, no fio conectado... essa é a parte importantíssima. Pelo fio que se conecta o anodo com o cátodo, essa é a parte importantíssima, vai fluir essa corrente elétrica, ou seja, vai passar uma corrente elétrica. E aí você vai ter um fluxo elétrico que sai da chapa de cobre, que tem esse excesso de elétrons, e se desloca para a chapa de cobre, que tem a falta de elétrons. E aí o voltímetro ele vai mostrar uma diferença de potencial entre as duas barras. E na solução aquosa, como está escrito aqui, há um excesso de íons positivos. E na solução à direita há um excesso de íons negativos, de SO4. E esse é que entra também numa outra situação importantíssima, né? Ou seja, você começa a ter a seguinte situação. SO4, como está em maior quantidade, ele vai passar através da parede porosa. E o Zn2+, ele também vai passar através da parede porosa. Então nós temos, de um lado, uma circulação de íons da direita para a esquerda, e do outro lado nós temos a circulação de zinco da esquerda para a direita. E aqui também fecha o caminho da corrente. Porque a corrente é o quê? É uma circulação, nesse caso aqui, uma circulação de elétrons, indo no sentido horário, que está indo aqui no sentido horário. E aí quando ele chega aqui, ó, os elétrons, aqui nós temos um fluxo de elétrons, e aqui embaixo, na meia célula, nós temos um fluxo de íons. SO4 negativo da direita para a esquerda, e Zn2+ da esquerda para a direita, que tem como se fosse mais ou menos o mesmo sentido. Ou seja, então nós temos um fluxo de corrente que está no sentido horário, ou um fluxo de elétrons, desculpe, no sentido horário. Então ele está fechando o caminho da circulação de corrente. E é isso aqui então que vai caracterizar essa circulação de corrente elétrica. E, continuando, nós temos também a situação de que você forma essa reação, o que vai acontecer aqui então ao longo do tempo. Você tem um desgaste do zinco. Então, ao desgastar o zinco, vai aumentar a concentração de Zn2+ na solução aquosa. E aqui então o que você tem aqui? Se você olhar ao sulfato de cobre do outro lado, como os elétrons são cedidos ao cobre CO2+, você começa a ter um aumento, ou seja, a tua concentração de sulfato de cobre, ela vai diminuindo porque o cobre vai se aderindo então a esta barra de cobre. Do outro lado, ou seja, então você passa a ter o sulfato de zinco. Então o zinco ele sai da direita para a esquerda, desculpe-me, e também o zinco sai da esquerda para a direita. Então você começa a ter um aumento de concentração, tanto num lado quanto do outro, de sulfato de zinco. E também, olhando o CO2+, CO2 zero, desculpe, o CO2, aqui é zero, aqui tem que subir. O CO0, ele vai se depositar na chapa de cobre. Então vai haver um aumento da massa de cobre. Então, se o zinco diminui,
A gente depois pode imaginar que isso aqui seria uma forma de você ter um anodo de sacrifício para que durante um processo de corrosão você não queira corroer. Isso pode acontecer aonde, por exemplo? Você tem os condutores de ferro, vou chamar de ferro, pode ser que seja ferro inoxidável ou algum outro, que conduz, por exemplo, petróleo, indo aqui, por exemplo, de Curitiba até o litoral, ou o contrário, pode vir de lá para cá. Então, esses tubos de ferro, eles se corroem. Então, para evitar a corrosão, você vai ter que ter um material que ele tenha, então, uma energia maior, e ao ter energia maior, ele forneça elétrons para o ferro, e ele, esse anodo, porque ele vai ficando cada vez mais negativo, ele é que vai ter a corrosão, ou seja, ele vai sofrer esse processo de corrosão e ele vai, então, ao longo do tempo, ele vai perdendo, ou seja, ele vai sendo gasto e vai diminuindo a sua quantidade, porque ele está no solo, e ele é que está se corroendo, não o ferro. Isso aqui também, ou seja, esse material também é a mesma coisa do Quimicalogia Blogspot da 2012, pilha de Daniels. Então é isso que acontece, ou seja, você vai... mas aí acontece uma outra coisa importante também. Conforme você vai aumentando essa concentração de ZnCO4, eu até diria, você vai aumentando a concentração de Zn2+, e você vai diminuindo a concentração de SU2+, então você diminuiria a concentração de sulfato de cobre, então você vai também diminuindo a tensão que existe na pilha, como a gente vai falar sobre isso depois também. E aqui, então, como está escrito, a pilha vai funcionando até acabar os reagentes. Quando acabar o processamento da reação, ou a chapa de zinco, ou o sulfato de cobre da solução. E o mais provável é que acabe primeiro o sulfato de cobre. E evidentemente, aqui, com o passar do tempo, a tensão da pilha vai diminuindo, indicando certa reversibilidade da reação. Ou seja, você pode ter uma reação que ela pode ir num caminho ou no caminho contrário. Isso ao longo tempo. Então, nós teríamos então uma reação que vai Zn0 mais o cobre, é sulfato de cobre, ela pode virar então sulfato de zinco mais cobre zero. Mas depois de um certo tempo, devido à grande quantidade de reagentes que você tem agora de sulfato de cobre, de zinco, e você tem cobre, ele pode vir para o processo inverso, ou seja, você teria uma diminuição da barra de cobre, e aí formaria um sulfato de cobre e voltaria a ter um pouco mais de zinco aderido à estrutura de zinco. Então, aqui seria a mesma coisa. Então, tirando o sulfato de cobre, nós teríamos Zn0 mais o cobre 2+, aí formaria o Zn2+, porque você vai quebrar as ligações de zinco e vai transferir energia para o cobre, e aí então vai quebrar essa ligação, e lá quando entra a energia no cobre, esse cobre, como ele acaba recebendo dois átomos, porque tem energia para receber dois átomos, o cobre, que estaria no sulfato de cobre, o cobre ficaria cobre zero, e aí esse cobre se aderia à parede de cobre. Mas, com o tempo, isso pode ser inverso, ou seja, você tem o zinco 2+, e o cobre mais, e acaba tendo o processo inverso, ou seja, você cria, ou seja, o cobre perde elétrons e o zinco ganha elétrons. Então aqui nós teremos isso aqui, ó. Continuando aqui na reação direta, ou seja, no início, a concentração de sulfato de cobre é máxima, com o zinco na máxima tendência a ceder elétrons. E a tensão da pilha é máxima. Após algum tempo, a concentração de sulfato de cobre diminui e a tendência de zinco a tendência do zinco de ceder elétrons, ela diminui e, consequentemente, diminui a tensão. E na reação inversa, o cobre em solução de sulfato de cobre também pode ceder elétrons na reversibilidade de C2+, mais 2 elétrons, então ele vai ceder, ou seja, aqui ele vai receber elétrons, mas depois de um certo momento ele pode doar elétrons. E aí ele pode doar elétrons tão bem quanto essa relação ou essa equação de Zn, que vai fornecer 2 elétrons e vai se transformar em Zn+. E aí, naturalmente, no instante em que as reações direta e inversa se compensam, os elétrons não irão fluir em qualquer sentido e a tensão da pilha será zero, pois estabeleceu-se o equilíbrio. Então, aqui nós chegamos no equilíbrio da equação. Zn0 mais sulfato de cobre vai fornecer tanto
o sulfato de zinco mais cobre quanto o inverso. E aí entra num ponto realmente bastante importante que a gente vai daí parar por aqui. Ou seja, se a reação é reversível, você pode imaginar o sentido você pode inverter o sentido do processo. Isso é para você entender que se você colocar um gerador no circuito, que tem uma tensão maior do que essa tensão formada no anodo, você pode empurrar os elétrons em sentido contrário ao normal. E com essa corrente inversa, a reação será invertida e a chapa de zinco pode ser reconstruída e a chapa de cobre ser corroída. Ou seja, você tem uma situação que, se você tem uma fonte em que você aplica um potencial maior aqui no cobre, por exemplo, você pode ter um processo em que existe uma circulação de elétrons no sentido contrário, e aí se você fizer isso, então esse cobre ele vai perder os elétrons, e então ele vai sofrer oxidação, e esses elétrons vão ser deslocados até o zinco. E quando eles são deslocados até o zinco, então existe uma reconstrução dessa parede de zinco. E você pode entrar num processo tal que, após um certo tempo, você simplesmente recarrega a bateria, ou seja, você recria a situação original. E aí então você está simplesmente fazendo um carregamento da bateria, que depois essa bateria pode ser reutilizada novamente. Então esse é o processo. Colocar uma fonte de tensão e essa fonte de tensão maior, uma tensão maior entre os dois terminais, de modo que você possa fazer uma reversibilidade desse processo da reação química. Então nós vamos parar por aqui.